Hoje, no quadro Saúde, vamos falar de um problema que atinge mais de 2 milhões de pessoas no Brasil. É a hérnia de disco, que quando ocorre quando um disco intervertebral sai de sua posição normal e comprime as raízes nervosas, que ramificam a medula espinhal. Antônio tem 63 anos. Ele ainda não é aposentado e trabalhava como motorista de caminhão. Se afastar do serviço por causa da hérnia de disco. Eu passei mal com essas dores, aí eu resolvi ir ao médico, o ortopedista. Ele pediu um exame, aí foi que descobriu que eu estava com essa hérnia de disco. A hérnia de disco acontece quando o disco intervertebral sai da posição normal e passa a comprimir as raízes nervosas. Entre os fatores de risco para a hérnia discal estão a obesidade, o sedentarismo, o esforço físico exagerado, além de repetições de movimentos ou a pessoa ficar por muito tempo na mesma posição. A cada ano, o Brasil registra 2 milhões de novos casos do problema. A doença acomete pessoas de todas as idades. E os principais sintomas são fortes dores nas regiões cervical, torácica ou lombar, dores nos braços ou nas pernas, sensação de formigamento, impressão de fraqueza e, nos casos mais graves, alterações da urina e das fezes. A hérnia discal trouxe várias consequências negativas para Antônio. As dores, eu estou aqui bonzinho, eu caminhando, aí parece que dá aquele desajeito, aí eu fico com impossibilidade de caminhar. É um problema ruim de se conviver com ele em função da dor. As pessoas dizem que realmente é muito intensa nos períodos de crise. Aqui no estúdio a gente passa a conversar a partir de agora com a médica ortopedista, especialista em cirurgia da coluna, Airana Soares. Doutora Airana, bom dia. Bom dia. Bom, primeiramente a gente vai usar também umas imagens aqui para melhorar a nossa discussão e o entendimento, para que as pessoas entendam o que acontece lá na coluna. Nós temos aqui uma imagem da coluna normal e de uma coluna herniada. O que muda, doutor? Então, como a reportagem colocou, na verdade a hérnia de disco é uma doença relacionada mais à influência genética, né? Mais com os fatores que você tem, como obesidade, o hábito de fumar, inclusive a postura. Algumas profissões, como motoristas, pacientes que ficam muito tempo sentados no escritório, eles vão predispor ao aparecimento da doença discal. Então, quando você tem uma migração do material discal além dos limites do canal vertebral, você vai ter hérnia de disco. A hérnia de disco ela pode ser cervical, torácica ou lombar. Existe uma localização de acordo com a localização anatômica. Se acontece na coluna cervical ou torácica, você pode evoluir com sintomas desde os mais simples, como dores cervicais, sintomas de parestesia, que é o que ele falou, de formigamentos e fraqueza, até as plegias, as paraplegias, as tetraparesias. Se acontece na coluna lombar, como você não tem medula, você tem raízes de cauda equina, você vai ter sintomas como radiculopatia ou ciática. Antes da gente ir para esse ponto da localização, doutor, vamos mostrar aqui na imagem, era esse ponto aqui em que a raiz está comprimida, é isso? Nós temos aqui o osso da coluna, sim, a vértebra, outra vértebra e o disco intervertebral. Aqui a raiz normal. Esse disco é uma espécie de amortecedorzinho entre uma vértebra e outra, né? Exatamente, ela recebe os impactos da coluna, e de uma forma equitativa ela distribui isso. Quando você tem essa distribuição de maneira irregular, ocorre um rompimento do disco intervertebral e migração do que a gente chama de núcleo pulposo, que é esse materialzinho que sai aqui. Isso aqui é o ânulo fibroso, que é a porção mais resistente do disco, que é formado por fibrocartilagem, tecido conjuntivo, e você tem a compressão quando esse núcleo sai e pode comprimir raízes ou medula, Você pode ter compressão medular também, levando aos sintomas mais graves, como ele colocou, a privação de urina e fezes, Que são sintomas de continência. Vamos avançar, portanto, para a gente mostrar aqui a questão da localização. Nessa imagem a gente percebe a hérnia onde, doutor? Isso aqui é uma imagem, um corte de coluna sagital, na ressonância magnética, que é um dos exames padrão ouro para a detecção das hérnias de disco. Você tem a coluna cervical e uma hérnia de disco na localização aproximada 2, 3, 5, 6, Localização de 5, 6, entre a quinta e a sexta vértebra cervical com compressão central. Então, assim, uma hérnia bastante grave, um componente herniado muito grande. Vamos avançando. Aqui nós temos outra. Aqui é outra localização anatômica, que é a coluna torácica, que também é uma hérnia na coluna torácica. Lembrando que as hérnias torácicas, elas são as hérnias menos comuns. A sequência de prevalência da hérnia de disco é lombar, em seguida cervical e, por último, a coluna torácica. Não é tão comum a hérnia torácica. Nós temos uma quarta imagem.
Isso. E aqui é a nossa localização mais comum, né? Que é na coluna lombar, um componente herniado bem grande. Além dos vários sinais de discopatia, a gente tem aqui no nível ali 5S1, né? Que é o nível mais prevalente também, o nível 4,5,5,1 é o nível mais prevalente, componente herniado, no corte também sagital de ressonância magnética. A cirurgia, doutora, vai ser uma intervenção necessária no caso da hérnia de disco? Então, o tratamento na hérnia de disco, ele vai ser sempre multimodal, né? Você vai ter tratamento conservador ou cirúrgico. Os trabalhos mostram que o tratamento cirúrgico, ele evolui, o paciente evolui com uma melhora mais rápida. No entanto, a indicação do tratamento é o paciente ter, além de dor, né, um déficit neurológico progressivo. Então, você não vai esperar o paciente ter uma piora do déficit neurológico para tomar uma providência. Mas ele é multimodal, você indica para o paciente analgesia, cinesioterapia, crioterapia, acupuntura. Então, assim, existem vários profissionais por trás disso. E, logicamente, atividade física, né, com fortalecimento com grupos específicos de músculos, alongamento de outros, para que você tenha um resultado totalmente benéfico. Quando a senhora fala em prejuízo neurológico, isso significa o quê? O que será afetado, doutor? Então, como foi colocado na reportagem, você pode começar desde as parestesias, que são os formigamentos, no caso da lombar, a ciática, até o déficit neurológico definitivo, né? Paralisia de um membro. E nos casos de hérnias cervicais ou torácicas, você pode ter as alterações de continência urinária ou fecal, que são as lesões mais graves que a gente chama de mielomalácia. Bom, doutora, para que a pessoa possa prevenir, o motorista lá que está assistindo essa reportagem, eventualmente, pode ter ficado preocupado. Eu posso desenvolver essa história, a senhora falou que tem um componente maior genético, no entanto, os fatores de risco influenciam. O que a pessoa pode fazer, quem trabalha muito tempo sentado, para evitar? O que acontece? Eu sempre recomendo aos pacientes que me procuram que a cada 50 minutos, lógico, as medidas de prevenção, evitar o tabagismo, a obesidade, fazer uma atividade física regular, mas para aqueles pacientes que passam muito tempo sentado, ou os motoristas, alongamento a cada 50 minutos. Eu sei que é mais difícil, mas procurar não ficar longos períodos sentados. Quais os músculos devem ser trabalhados nesse alongamento? A gente chama, existe uma exposição muito grande que a gente chama de core, né? Que são os grupos de músculos que localizam no abdômen, na paravertebral lombar, e a musculatura dos isquios tibiais, que são a musculatura dos músculos da coxa, posterior da coxa, né? Então você alonga, normalmente fortalece a musculatura de abdômen nos tratamentos de fisioterapia e paravertebral lombar e pede alongamento dos isquios tibiais. Muito bem. Eu quero agradecer, portanto, a doutora Airana Soares, que nos trouxe essas informações. Ela é especialista em cirurgia da coluna. Nós falamos hoje no quadro Saúde sobre hérnia de disco ou hérnia discal. Muito obrigado, doutora Airana. Bom dia para você.